Vem ser Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece. Sexta-feira, dia 27 de setembro, vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos 18 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem diz às multidões que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Hoje no Evangelho há dois interrogantes que o mesmo Mestre formula a todos. O primeiro interrogante pede uma resposta estatística aproximada. Quem dizem as multidões que eu sou? Faz que giremos ao redor e contemplemos como resolver a questão os outros, os vizinhos, os colegas de trabalho, os amigos, os familiares mais próximos. Olhamos o entorno e sentimos-nos mais ou menos responsáveis ou próximos, dependendo dos casos de algumas dessas respostas que formulam quem tem relação conosco e com o nosso âmbito, as pessoas. E a resposta diz-nos muito, informa-nos, situa-nos e faz que tomemos consciência daquilo que desejam, precisam buscar os que vivem ao nosso lado. Ajuda-nos a sintonizar, a descobrir com o outro um ponto de encontro para ir além. Há uma segunda interrogação que pede por nós. E vós, quem dizeis que eu sou? É uma questão fundamental que chama à porta, que mendiga a cada um de nós. Uma adesão, uma rejeição, uma veneração, uma indiferença. Caminhar com ele e nele, ou finalizar numa aproximação de simples simpatia. Esta questão é delicada, é determinante, porque nos afeta. Quem diz em nossos lábios e nossas atitudes. Queremos ser fiéis àquele que é e dá sentido ao nosso ser. Há em nós uma sincera disposição a segui-lo nos caminhos da vida. Estamos dispostos a acompanhá-lo a Jerusalém da cruz e da glória? É um caminho de cruz e ressurreição. A cruz é a exaltação de Cristo. Diz-o ele mesmo: quando seja levantado, atrairei a todos para mim. A cruz, pois, é a glória e a exaltação de Cristo, nos diz Santo André de Creta. Dispostos para avançar para Jerusalém, somente com ele e nele. Verdade? Lucas nos apresenta hoje a preocupação de Jesus sobre o conceito que as pessoas têm e fazem da sua pessoa, e então faz aos discípulos a inquietante pergunta: quem dizem as pessoas sobre quem é o Filho do Homem? O interessante disso tudo é que os discípulos escutavam os mesmos comentários que chegam aos ouvidos de Herodes, que Jesus era João Batista, ou Elias, ou algum dos profetas antigos que ressuscitou. Mas o que Jesus realmente queria saber era o que os seus discípulos pensavam a respeito dele. E nesse momento é Pedro quem toma a iniciativa da resposta e, erguendo a voz, diz: tu és o Cristo de Deus. A palavra Cristo vem do grego, é uma tradução literal de Messias e significa ungido. Esta resposta de Pedro tem todo um significado
E é sobre isso que vamos refletir hoje. Os livros proféticos do Antigo Testamento falam da vinda do Messias, o Salvador, e atribui a ele o poder de curar os doentes, expulsar demônios e trazer a paz ao povo. João Batista sabia disso, e é por isso que, quando ele mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias, Jesus pediu que os discípulos de João o acompanhassem durante aquela tarde, enquanto ele realizou a cura do cego e aleijados. Depois disso, Jesus disse aos discípulos de João que voltassem para dizer o que tinham visto. Jesus não queria dizer neste momento que ele era o Messias, pois muitas coisas ainda precisavam acontecer antes de seu martírio. João Batista, como conhecedor das Escrituras, sabia desses sinais. Se Jesus já afirmasse desde esse momento que era a promessa de Deus, o alvoroço e a polêmica seriam ainda maiores do que estes que já estavam acontecendo. Isso poderia encurtar a sua trajetória no meio de nós. Mas então as pessoas da época não sabiam que ele era ungido de Deus, o Filho de Deus, quem não deveria esperar que viesse outro? Pois é, não sabiam. Somente os discípulos sabiam disso e foram severamente proibidos de comentar isso com alguém até que ele passasse pelo martírio, morte e ressurreição. Ainda hoje os judeus esperam a primeira vinda do Messias. Para eles, Jesus foi apenas mais um profeta que teve a sua importância, mas que não libertou o povo como eles esperavam. O entendimento deles não permite que vejam a libertação que Jesus veio trazer, a libertação da escravidão do pecado. Essa libertação vai muito mais além da libertação que eles esperavam, que era a libertação da servidão aos romanos da época, e depois a tantos outros povos ao longo da história. A libertação que Jesus veio trazer é de dentro para fora. Você pode estar acorrentado numa prisão e ser livre. Você pode estar doente em um leito de hospital rejeitado pelos seus pais e estar em um orfanato ou um asilo. Pode ter perdido a saúde, a dignidade, o dinheiro, a liberdade de ir e vir e ainda ser livre. Parece contraditório, mas é verdade. A todos um feliz e abençoado dia, final de semana na graça de Deus. Vem ser Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece.